Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Na gota de hoje, eu quero pedir permissão a vocês para, mesmo continuando essa série Boca, Megafone do Coração, eu quero pedir autorização a vocês para também homenagear uma pessoa muito querida. Eu precisei viajar, estou aqui em Itabuna, no interior da Bahia, na minha cidade natal. E eu vim por ocasião do sepultamento da minha tia, minha querida tia Adelina, muito conhecida como Dedé. Uma pessoa das mais diferentes que eu já vi, que eu já convivi. E não é porque nos deixou, é pela essência dela. Então hoje, às 14 horas, nós iniciaremos um processo. A gente faz um culto de gratidão a Deus e depois o sepultamento. Mas por que eu estou na gota me referindo a essa pessoa? Porque como educadora, como gestora da vida do outro, como diretora escolar, eu eu cresci, me desenvolvi. A minha vida toda eu tive a oportunidade de vê-la se debruçando em livros, em provas, em correções, em batalhas para elevar o outro, para fazer o outro chegar onde o outro jamais chegaria por si só. Alguém precisava mostrar para aquela pessoa muito mais do que o caminho, mas dizer com muita bravura às vezes, com muita força, você vai conseguir, você vai sim. E eu sei que às vezes parece até um abuso, mas se isso foi um abuso, eu quero agradecer a essa pessoa maravilhosa que abusou de mim, abusou da minha fraqueza, da minha inadequação, do meu sentimento de não pertencimento, abusou e disse: Você pertence sim, você vai conseguir sim, você vai sim. Ela sempre me estimulou a leitura, ela sempre me estimulou a fazer, a viver. E pela misericórdia de Deus, eu concluí o ano passado meu terceiro curso superior. Eu tive a oportunidade de fazer outros e outros cursos, mas em todos, meus irmãos e irmãs, ela do meu lado. Meus pais também, mas eu estou falando especificamente dela, porque ela tirava de dentro de mim algo que eu não via, que eu não enxergava. A voz dela para mim era como se fosse a voz de Deus. E hoje, lendo a palavra de Deus, eu me deparei com o texto de Romanos, capítulo 4. No verso 16 tem uma explicação bem linda e teológica sobre a fé, sobre a graça de Deus, sobre a promessa confirmada a toda a descendência, e essa promessa é extensiva não apenas aos que são da lei, mas aqueles que são da fé, ou seja, as pessoas que se apoderam da fé em Cristo Jesus, naquele sacrifício dele. E ele cita que aquela fé que Abraão ensinou, e coloca Abraão como o pai da fé, e tia Dedé é como se fosse para mim uma espécie de mãe da fé, alguém que expectorou na minha alma o que eu não conseguia ver. E interessante, quando chega no verso 17, ele diz como está escrito: Eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. E nessa série, Boca, Megafone do Coração, eu lembrei de quantas vezes essa minha tia usou palavras para fazer existir algo em mim que não existia, mas ela falava como se já existisse. Nesse meu último curso de psicologia, eu tive momentos de dificuldade e ela me dizia: Você vai conseguir, já estou vendo pela fé a sua formatura. Lá atrás, há uns 17 anos, quando eu fiz um curso de técnico de psicanálise, eu fiz uma especialização em terapia de família, eu ia para Minas Gerais, era modular, eu passava 15 dias. Ela dobrava assim os canudinhos com pequenos valores, era o que ela podia, e alguns momentos eu chorava porque podia ser pequeno para ela. Ela usava a expressão pequeno, mas para mim era um valor grande.
me ajudava muito. Mas muito mais do que o valor, ela me abraçava e dizia: vai, guerreiro, vai buscar seu sonho e volta com ele. Ô, gente, com o exemplo dessa minha tia, querida tia Dedé, eu queria dizer para vocês: ouça a voz de Deus, inclusive através de pessoas que podem fazer aquilo que o homem natural não pode fazer, inclusive trazer a existência, chamar a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, na gota de hoje, a boca de Tia Dedé foi um megafone do coração de Deus para minha vida. E eu aprendi com ela a aplicar na vida das pessoas a fé. Claro que o ser humano tem escolha, mas eu quero sempre lembrar de que a minha tia, na fé de Abraão, oriunda em Jesus Cristo, ela fazia as pessoas enxergarem aquilo que parecia que não existia, mas ela criava uma realidade como se fosse uma tecnologia tão, mas tão moderna, tão atual, tão futurística, que ela fazia a coisa existir, algo que ainda não existia. Ela criava uma realidade para dar fé da existência daquilo que não existia. Então é com dor no coração, mas com alegria na alma, que eu agradeço a Deus pela vida da minha tia Dedé e que ela deixou em minha vida, através da boca dela, o megafone. A boca dela foi um megafone do coração de Deus. Que Deus abençoe a minha mainha, a Verinha, os irmãos, tio Ciro, tia Ione, tia Bianca. Que Deus abençoe o filho dela, Ramon, a todos os meus irmãos, a toda a nossa família. E que eu seja sempre boca de Deus para as pessoas. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Que o Espírito Santo derrame graça, conforte toda a nossa família. Mas que Dedé, que pareceu que nunca ia morrer pela força que ela tinha, que ela continue viva, que o legado dela de graçar a vida do outro através dos sonhos, das palavras, da vibração que ela tinha com o sucesso do outro, que isso jamais falte em nós. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e ore por nós.